Vamos falar de economia, porque o Brasil criou mais de 278 mil vagas de emprego com carteira assinada em agosto. Segundo o Ministério do Trabalho, o número cresceu cerca de 27% em relação ao mês anterior. Priscila Yazbek, qual que foi o setor de destaque? É uma notícia evidentemente boa, mas era o que era esperado? Está acima, abaixo? Conta pra gente. Dado positivo, acima do esperado. Vou trazer aqui os detalhes para vocês. Bom dia, Marcela. Bom dia. Pri. Ainda é bom dia, né? Ainda é bom dia. Faltam 9 minutos para virar boa tarde. Vamos falar então sobre esses dados do emprego formal, né? Lembrando que o CAGED traz os dados do Ministério da Economia. A gente vai ter a PNAD também do IBGE, que daí traz empregos formais e informais. Então o CAGED veio com um saldo positivo de criação de 278 mil vagas em agosto, ante 218 mil em julho. Veio acima da expectativa do mercado, que projetava a criação de 269 mil vagas. Serviços foram um grande destaque, seguindo também o que a gente tem visto de resultado do PIB, resultado dos setores. Foi responsável por 141 mil vagas, seguido por indústria e depois comércio. Se a gente observar o acumulado do ano, de janeiro a agosto, o saldo positivo é de quase 2 milhões de vagas, 1,8 milhão para ser mais específica. E o salário cresceu pelo terceiro mês seguido, com o aquecimento do mercado de trabalho e, segundo o Ministério da Economia, também por causa do impulso das políticas de controle de inflação do governo. Eu conversei com um especialista em emprego, Bruno Imaizumi, e o que ele ressaltou é que os serviços estão puxando, de fato, essa retomada que a gente está vendo na economia. Mais de metade das vagas criadas em agosto, 50%, vieram justamente do setor de serviços, e ele citou um fator interessante. Ele falou que, ao olhar os detalhes do setor de serviços, atividades como serviços administrativos e complementares puxaram essa retomada no mês, e foram serviços prestados a edifícios e escritórios, como serviços de limpeza, portaria e ascensoristas. Então, isso mostra uma clara retomada das empresas aos modelos de trabalho híbrido e presencial, né? Então, ele falou ainda sobre isso. E aí, do lado negativo, que ele disse é que o salário ele está conseguindo se recuperar nos últimos meses, mas ainda está cerca de 5% abaixo do que era antes da pandemia. Está em média em R$ 1.991, antes da pandemia estava em R$ 2.048. Então o mercado está retomando, as empresas estão voltando para o presencial, isso está impulsionando os resultados de emprego, mercado de trabalho, também esses impulsos que o governo tem feito. Porém, a gente ainda tem esse rendimento do trabalhador que está abaixo do que a gente tinha antes da pandemia. Ou seja, pessoas sendo contratadas por salários menores do que se compararmos com o período pré-pandemia. Pri. É um comportamento normal do mercado de trabalho também nesse período de recuperação. Ele retoma, mas com empregos de pior qualidade. Pri, muito obrigado por enquanto. Já já a gente conversa mais sobre economia aqui no país e fora daqui. Esse QR Code que está aparecendo na tela, e agora ele saiu. É sempre assim. Aí. Agora ele apareceu. É sempre assim, é ótimo. É sempre assim. Quando a gente chama ele, ele some. Ele te leva até a reportagem que fala exatamente sobre esses dados do CAGED, sobre dados de emprego aqui no Brasil, para você saber exatamente como estão, a exemplo do que fez a Pri conosco agora ao vivo no live.